você, Sabrina. E aí, galerinha? Olha lá. Estamos aqui, né, professor? Exatamente, meus caros alunos do primeiro ano do ensino médio, hein? Através da mediação tecnológica, eu, professor Almeida e a professora Sabrina, estamos para vocês, olha, muitos conteúdos, tá bom? E aí a gente gostaria, então, de nos apresentar, né, professora, para que eles possam saber exatamente quem são. Olha, na realidade, o meu nome é Antônio Almeida Pereira, mais popularmente conhecido como professor Almeida, né? Eu sou licenciado em Química, eu sou engenheiro químico e tenho mestrado em Biologia Experimental. E trabalho na mediação tecnológica, né, desde o início da mediação tecnológica, e na SEDUC, né, em Rondônia, olha só, né? Eu já tenho meus 25 anos de Rondônia, tá bom? Porém, na mediação tecnológica, trabalho desde o início. E compartilho com você exatamente aquela colaboradora, ó, nota 10, que junto com ela a gente faz sucesso nas aulas de Química. E eu estou falando de quem? Da professora Sabrina, hein? E aí, galerinha, sejam bem-vindos à nossa aula, né? Nós estamos começando o nosso componente curricular de Química. Eu sou a professora Sabrina Pereira dos Santos. Somos Pereira, mas não somos parentes. Quem sabe, Isso. né? Quem sabe, né? Mas a gente está aqui para apresentar para vocês hoje todos os conteúdos que nós vamos estar trabalhando na unidade 1, que se inicia nessa data. E aí nós vamos estar vendo também já os nossos primeiros conteúdos, trazendo sempre novidades, deixando sempre um campo aberto para caso vocês tenham dúvida, possam estar acionando o nosso querido ou a nossa querida professora ou professor presencial, né, Almeida? Exatamente, muito importante. Olha só, meu caro aluno, você está aí na sala de aula, mas, olha aí, eu e a professora Sabrina, que nós estamos, né, transmitindo para vocês o conhecimento de Química, mas a parceria do professor aí, ó, que está presencial, isto sim engrandece a nossa equipe. Então, o aprendizado seu, com certeza, vai ser bem maior quando tem a nossa colaboração e a colaboração do professor presencial, que nós sabemos que isso aí é a peça também muito fundamental. Vamos verificar aí, já que você, dessas alturas, está querendo saber, o que nós vamos aprender mesmo nessa Química do primeiro ano? Mostrar para eles, né, professora Sabrina? Vamos lá, pra gente olha aprender. só os conteúdos que serão abordados aqui nessa unidade 1. Então, é verdade também que vocês sabem que nós vamos ter a unidade 1 e a unidade 2, né, professora Sabrina? E a unidade 3. São 3 unidades que contemplam os conteúdos do primeiro ano. Na unidade 1, nós teremos introdução ao estudo da química, grandezas físicas, são elas massa e volume, também a densidade, estados de agregação da matéria, são estados físicos da matéria, propriedades da matéria, substâncias e misturas. Ainda teremos processo de separação de materiais, reações químicas, lei da conservação das massas e das proporções definidas, átomos e moléculas, notações químicas, balanceamento das reações químicas e alotropia. Mas agora eles querem saber, professora Sabrina, nesta aula, o que será apresentado? Na aula de hoje, galerinha, nós já vamos estar trabalhando os nossos primeiros conteúdos. E como é a nossa aula introdutória, nós vamos fazer uma introdução ao ensino da Química, né, professor Perfeitamente, Almeida? professora Sabrina. E prossiga, professora, desculpa. Então, vamos lá, galerinha. Aqui, nós vamos falar hoje da alquimia à química, ou seja, vamos falar o percurso que a nossa ciência percorreu para chegar a ser ciência que nós conhecemos hoje. Vamos falar um pouquinho da importância da gente entender como que funciona a química, como que ela está presente na nossa sociedade e falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Lógico que a gente tem que puxar um pouquinho de brasa para a nossa sardinha, né, professor Almeida? Perfeitamente. Olha, a química está em todas, hein? Vai que aí a gente tem alguns futuros químicos, existem vários campos de atuação, viu, galerinha?
E para dar início ao conteúdo propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o que é a alquimia e a sua origem. Eu acredito que vocês já tenham assistido em alguns filmes, em alguns seriados, alguns momentos onde ciência e misticismo se misturam, né, professor Almeida? Exatamente. Então, olha que a química ela não foi criada recentemente. A química foi criada há muitos séculos, né, professora? Isso. E existe histórico da química, porém a evolução dos conhecimentos, através dos conhecimentos científicos, então nós temos até hoje fatos reais comprovadamente sobre o uso da química, né? Até porque nós temos qualquer indústria que você pensar, meu caro aluno, ela envolve processos químicos. E aí envolve reações químicas, envolve os conhecimentos de química. Se você está em tratamento de água, você envolve conhecimento de química. Se você está em preparação de alimentos, envolve conhecimento de química. E até no nosso organismo, que nós temos exatamente o metabolismo, que são reações que acontecem a todo momento, tá joia? E aí, dando continuidade, vamos lá então para saber a origem da química. Olha aí, meu aluno. A alquimia, né, tem a ver com a química, sim, ó. Ela teve origem na antiga Mesopotâmia e Egito. Isso aconteceu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Ela se desenvolveu como uma mistura de conhecimentos práticos, principalmente sobre o quê? Metalurgia. Metalurgia quer dizer o fato de transformar metais, ok? De manipular metais. Também na medicina, na astrologia e, olha só, na filosofia. Então, veja só a origem da química, como realmente aconteceu através da alquimia. Sabemos ainda que, durante a Idade Média, a alquimia se espalhou para o mundo islâmico, onde acadêmicos traduziram textos gregos e também egípcios e adicionaram suas próprias descobertas. Então, sempre curiosamente, à medida que eles iam descobrindo fatos novos, isso através da alquimia. E ela era praticada na Europa medieval, que era muitas vezes ligada a instituições religiosas, né, nas práticas religiosas, e estava em volta de segredos e simbolismo. Tá? Então, com isso, a gente tinha aí o que chamamos de alquimia. Aqui nós temos aí, um recipiente aí, né, onde está o quê? Substâncias presentes com colorações diferentes. De onde vêm essas colorações? Dos tipos de matéria que existe desse recipiente, né? Mas aí a curiosidade aconteceu através da alquimia. Sendo assim, já que a alquimia trouxe muitas curiosidades, né? Naquela época, quanto mais você procurava descobrir fatos, mais os fatos iam trazendo dúvidas. E aí, bom, é tanto que chegou-se a quais são os objetivos da alquimia, né? Então, como eles trabalhavam com metalurgia, né, pegando metais, transformando em acessórios, surgiu o que chamamos de transmutação dos metais. E a transmutação dos metais acontecia quando eles trabalhavam com ouro ou prata e exatamente transformavam em outros acessórios, conhecendo-se, ou seja, que a ciência na época, isso aqui era simplesmente o que chamava de alquimia, né? A transmutação dos metais, muitas vezes eles transformavam o metal em outro metal, né? Daí vinha colorações diferentes, propriedades diferentes, enfim. Surgiu também a descoberta da pedra filosofal. Vocês viram que até na filosofia usava-se alguns conhecimentos adquiridos pela alquimia, né? E na descoberta da pedra filosofal, os alquimistas da época buscavam lendária pedra filosofal
que é uma substância que supostamente tinha o poder de quê? De transmutar materiais e também conceder a imortalidade. Olha que imaginação. Então, era um tipo de associando a ciência à filosofia. Com relação à evolução dos conhecimentos, então buscou-se o elixir da longa vida, que atualmente é como se a gente usasse um xarope, né? Das plantas medicinais e tal. Só que naquela época, eles descobriram o elixir da longa vida. E no elixir da longa vida, eles acreditavam que, além da imortalidade, a alquimia estava envolvida na busca por o elixir da longa vida, ou seja, uma substância que supostamente poderia prolongar a vida humana indefinidamente. Então, se vocês observarem atualmente, meu caro aluno, então é como se fossem medicamentos naturais, né? Que com certeza atuavam no organismo, inibindo a presença de algumas doenças, e aí a pessoa vivia muito mais. Então, daí atribuíram o que chamou de elixir de longa vida. Foi isso mesmo, professora Sabina? Isso aí, galerinha. Nesse caso aqui, eles tinham como objetivo, né? Alguns desses objetivos que eles tinham fizeram com que evoluíssem técnicas que hoje, né, a gente já tem um grande domínio. Nesse caso dos objetivos, nós sabemos, né, tem até alguns filmes que falam da pedra filosofal, vocês sabem qual é, né? Nós sabemos que acabou que não se atingiu, né? A alquimia, ela buscou muito isso de uma maneira que movimentou ali muitos pensadores, muitos que a gente pode dizer cientistas da época, né, que eram os alquimistas que ficavam tentando formular novas técnicas. Porém, esse tipo de conhecimento ele não vinha baseado somente no que nós conhecemos como conhecimento científico. Envolveu muito misticismo, envolvia símbolos, né? Eles achavam que existia algumas situações onde que podemos chamar até de magia, poderiam estar influenciando para que eles atingissem esses objetivos. Porém, por exemplo, a busca do elixir da vida longa, né, que era ali quase que um mito já entre eles, favoreceu a evolução de outras áreas que levou ao nascimento da medicina, né, professor Almeida? Aí, exatamente, despertou a curiosidade para que os cientistas começam a pesquisar e descobrir fatos novos, né, através do que a gente chamava de alquimia, né? Exatamente. Antigamente as pessoas morriam com facilidade por algumas doenças que passaram a ser curadas mediante o teste de LX. E isso favoreceu muito a evolução do que hoje a gente tem como ciência. Perfeitamente, professora Sabina. E olha, ainda temos mais sobre alquimia, tá certo? Veja só. O conhecimento oculto, né? Então, o que dizia lá o conhecimento oculto? É que os alquimistas, eles estavam motivados pela busca de um conhecimento tipo espiritual, né? Um conhecimento que não estava, digamos assim, nos livros e tal, mas nas imaginações. E sendo assim, com esse conhecimento oculto, eles começaram a descobrir que doenças podiam ser curadas. Então, veio a cura de doenças. Aqui, alguns alquimistas estavam interessados na busca por medicamentos e elixir que poderiam curar doenças e promover a saúde. Quer dizer, promover a saúde era aumentar o tempo de vida dos seres humanos, né? Com esses elixir. Então, doenças aconteciam e vou tratar com o quê? Não, existe elixir que a gente pode utilizar, isso aí vai... E foi gerando, com o passar do tempo, novos conhecimentos foram acontecendo. Foi, entanto, que depois de tantas descobertas com relação à parte de LX e etc., que, olha aí, veio o desenvolvimento de técnicas laboratoriais, porque a alquimia não parou. Quer dizer, os conhecimentos, a busca de novos fatos através da ciência, na natureza, não pararam. Então, desenvolveram técnicas laboratoriais, onde muitos procedimentos e técnicas de laboratórios que foram desenvolvidos pelos alquimistas, como
destilação e sublimação. Vocês vão ver que se trata de técnica de separar misturas, né? Substâncias, né? Então, as substâncias estão misturadas e pode-se utilizar destilação e sublimação, que vocês vão ver futuramente. Com certeza, isso contribuíram para quê? O avanço da química e da metalurgia. Metalurgia é o fato ou as técnicas de transformar metais em acessório. Por exemplo, você tem o alumínio, né? Você extrai o alumínio você vai transformar em lâminas, em telhas e placas, o ferro, o ouro, enfim, isso através da metalurgia, já com conhecimentos de química muito mais atualizados, tá certo? Só para mostrar aqui a ideia da transmutação, né, professora Sabrina? Existe essa gravura aqui para que o aluno possa entender mais claramente, né? Então, seria mais ou menos assim. A gente teria o metal, que nesse exemplo aqui é a prata, como o professor Almeida estava falando. Através do uso da pedra filosofal, que nunca foi localizada, e da ação do fogo, esse metal seria transmutado e elevado a ouro. Por quê? Porque o ouro ele é um metal que não sofre corrosão, então ele era visto, até hoje muito valorizado, como um metal de valor elevado, né? Então os outros metais eles buscavam que fossem elevados a ter as mesmas propriedades do ouro, a partir do quê? Do uso da pedra filosofal. Isso contribuiu para que eles pudessem observar que alguns metais eles conseguiram fazer a fundição dele e transformar ele em outros aspectos, né? Que foi essa grande contribuição para a metalurgia. Aqui a gente tem a representação do que seria, né, uma representação totalmente genérica, tá, gente? A pedra filosofal nunca foi encontrada, então não se sabe como que ela seria, qual seria o aspecto dela, do que seria a pedra filosofal para ser utilizada na transmutação. Também existem muitos símbolos, né, professor Almeida, que é utilizado nesse meio da transmutação, que a gente não colocou aqui na aula, mas tem uns outros símbolos bem interessantes que vocês podem pesquisar se tiver como. E aqui seria a representação de um alquimista no seu laboratório aí, que você pode observar que é bem rústico, que aqui a gente colocou como se ele estivesse preparando lá o nosso elixir da vida Exatamente, longa. Professora Sabrina, que ótimo. E aí, no elixir, olha só, já eles já utilizavam uma técnica, como fosse de laboratório, num processo de destilação, aonde você tem aqui no recipiente, ele colocava aqui uma substância, tal, ele aquecia e os vapores ao condensarem, então era transformado no elixir de longa vida. Quer dizer, a partir de extratos de vegetais, enfim, ele já usava como se fosse em um laboratório para extrair, as substâncias que realmente era garantida como remédio para fazer com que a vida se alongasse, ou seja, para que matasse, ou seja, eliminasse as doenças do organismo, tá certo? Daí, os alquimistas, o que eles faziam também? Eles conduziram experimentos práticos, né? Como vocês viram aí, ó, como a destilação, que vocês vão aprender bem, que é o fato de você ter uma mistura líquida e você aquecer e separar os componentes por pontos de ebulição diferentes, ou seja, você obter as substâncias a partir de outras, né, por aquecimento. E a sublimação, que é exatamente quando a gente tem, vocês vão ver, a passagem de um sólido direto para o gasoso e vice-versa. Assim, eles desenvolveram um conjunto de símbolos e terminologias que eram de difícil compreensão. Então, líquidos, materiais sólidos que não se comprimem facilmente. E aí, a partir do tempo, com esses experimentos, eles iam descrevendo as suas descobertas. Exatamente aqui o que nós observamos, né? Um processo bem rudimentar, mas que caracteriza a separação de substâncias a partir de extrato, obter substâncias que garantissem, como o elixir, a longa vida aos seres vivos.
No século XVII, conforme vocês sabem, a ciência ela evolui. À medida que você vai estudando, vai descobrindo, vai publicando e vai comprovando que fatos novos através da ciência acontecem, né, para favorecer a humanidade. E lá no século XVII, a alquimia evoluiu o quê? Para a química moderna. Foi com o trabalho dos cientistas, como Robert Boyle, que ele estabeleceu as bases da metodologia científica. Aqui, a descoberta das leis dos gases, a teoria do flogístio e a distinção entre átomos e bases contribuíram para o avanço da química. Só lembrando, meus alunos, olha aí, no século XVII, e olha aí, ó, a descoberta, por exemplo, a distinção entre um ácido e base, e tudo isso vocês vão estudar exatamente nessa química do primeiro ano. Como também aqui tem a gravura dos elementos químicos, como se fosse lá na tabela periódica, que vocês também vão aprender. Então, já pensou os benefícios que a alquimia trouxe na evolução dos conhecimentos chegando na química moderna? São muitos, hein? E o que nós estamos apresentando aqui, eu e a professora Sabrina, é apenas um histórico da ciência denominada química, não é isso mesmo, prof? É isso mesmo, é o contexto de como houve essa transição da alquimia à química. Perfeitamente. E aí agora vem, afinal, o que é química, hein? Olha aí, química nada mais é do que aquela ciência que estuda as substâncias que compõem o universo como um todo, né? Incluindo átomos e moléculas, e também as transformações que essas substâncias podem provocar, ou podem sofrer. Tá legal? Então, você aprende, descobre certos tipos de matéria e também as transformações que essas matérias ocorrem em outros tipos de matéria, tá? Então, a ciência, a química aqui é uma o quê? É uma ciência, viu? Ciência quer dizer o conjunto de conhecimentos que leva a você a descobrir tipos de matérias diferentes. A química também, ela investiga as condições e os processos que podem levar à mudança nas substâncias, seja na forma de reações químicas, ou seja, em outras transformações. Quando a gente fala em reações químicas, é o fato de substâncias se transformar em outras substâncias completamente diferentes. Em resumo, a química nos ajuda a entender a natureza da matéria e as razões, quer dizer, e as causas por trás de tudo isso que trouxeram mudanças e que observamos no nosso redor. Todo dia você aí, meu aluno, todo dia você observa ao seu redor, seja em sua residência, seja aí digamos assim, no espaço físico, ou na zona rural, ou na cidade, que com o passar do tempo, aquele material que está perto de você vai se modificando. O que significa isso? É que reações vão acontecendo naturalmente. E isso só pode ser, digamos assim, comprovado através dos conhecimentos de química, que é exatamente a ciência que estuda as substâncias que estão no universo e as transformações que nela geralmente ocorrem, tá? Com relação à química no cotidiano, aí você pergunta, professor, o que significa mesmo cotidiano? Cotidiano significa o nosso dia a dia, ok? Quando se fala no nosso dia a dia, a gente está diante das coisas que acontecem no nosso cotidiano. E entre elas nós temos o quê? O metabolismo. Ah, é metabolismo? O que significa metabolismo? É um conjunto de reações químicas que se processam em um determinado organismo. Então, por isso que eu falei para vocês, olha já, dentro do próprio organismo humano, no próprio organismo humano, as reações químicas acontecem. Então, você almoça, digamos agora.
come seu arroz, seu feijão, sua salada. Daqui a meia hora você já não tem mais isso. Aquelas substâncias, aqueles tipos de matéria estão se transformando dentro do seu organismo para gerar o quê? Para gerar energia. Por isso que se você não se alimenta, você não tem coragem, você fica um cara, né? Assim. Porém, quando você se alimenta, essa energia vem automaticamente. Por isso você tem que se alimentar 3 vezes por dia, no mínimo. Por quê? É exatamente quando fala em metabolismo, é no organismo humano que as reações acontecem. Então, isso acontece no cotidiano, porque você não vai passar um dia sem se alimentar. Então, toda hora, todo minuto, você está precisando de energia e isso adquire através de quem? Do metabolismo. Vamos lá, então? Olha aí, o cidadão aí, ó, se alimentando para poder ter energia suficiente para o cotidiano. E aí, com relação ao metabolismo, né, conforme eu já falei, temos, como exemplo, reações químicas, né? O processo de digestão são reações químicas, sim. Porque quando as moléculas são degradadas em substâncias menores, elas são absorvidas pelo organismo. E como exemplo de anabolismo, a união de aminoácidos para formar proteínas como a melanina. Isso é, dentro do organismo. Então, à medida que a gente se alimenta, moléculas pequenas se unem e vão formando moléculas grandes. Quando isso acontece, nós temos o que chamamos de anabolismo, que é exatamente um tipo de metabolismo. E aí, a química e a sociedade, né? O que tem a ver mesmo a química com a sociedade? Nós sabemos que a química se faz a todo minuto, a todo instante, né? E geralmente você não vive isolado, você vive em comunidade. Então, quando se fala em sociedade, é a facilidade como os seres vivos têm de se unirem e realizar trabalho. Mas, para isso, muitas substâncias são envolvidas. Por isso, nós falamos de a química e a sociedade. Vamos lá ver mais? A química se faz presente no nosso dia a dia e muitas vezes nem observamos, quer dizer, nem damos conta. Exemplo. Quando uma pessoa morre, geralmente ela vai ser o quê? Enterrada ou cremada, quer dizer, ela vai sair do convívio social, vai ser lá isolada e vai ser queimada, quer dizer, cremada. Se ela for cremada, aí seu corpo vai entrar em combustão, quer dizer, vai haver uma queima, e que nada mais é do que uma reação química, que vocês vão conhecer futuramente. Toda combustão significa queima, e toda combustão é uma reação química. Porém, se ela for enterrada, ela vai sofrer mais reações químicas do que se fosse queimada, pois o ser humano, o corpo humano, é matéria orgânica. Acontece o seguinte, a diferença é que quando ela é queimada, ou seja, entra em combustão, a reação ela é rápida, ela é instantânea. Quer dizer, a reação química aconteceu, queimou, então todo o material orgânico daquela pessoa que morreu, ela vai se transformar em cinza instantaneamente. Porém, se ela só for enterrada, não vai ter combustão. Com o passar do tempo, a matéria vai se decompondo, que também são reações químicas, porém de maneira lenta. Mas, seja cremada ou seja só enterrada, as reações vão acontecer. Que são o quê? Transformações de matéria em outro tipo de matéria, não é isso, Fran? Isso mesmo. E dentro da nossa sociedade nós temos uma diversa variedade de exemplos onde a química se encontra. No nosso dia a dia, quando a gente acorda, que vai escovar os dentes, quando a gente vai arear a panela, quando a gente vai limpar a casa, nos nossos transportes lá pela combustão do motor, querendo ou não, também pelos gases poluentes que são emitidos pelos transportes e de diversas outras formas, né, professor? Perfeitamente, professor Sabrina. E aí, olha só, é por isso que podemos dizer que a química está em tudo que se pode ver e até em muitas que não se podemos ver. E aí, o que significa, tá bom? Então, o universo ele é muito grande. Mas existe, muitas vezes,
substâncias que se transformam em outra, né? Que ao olho nu você não consegue observar. Muitas vezes você tem que colocar um microscópio, tem que colocar uma lupa, né? Então, instrumentos que aumentem o poder de visão do ser humano, né? Isso tudo a química, ela explica, tá bom? Olha aí, a química está não só em nosso planeta, mas em si, em todo o universo, tá joia? A química se faz presente onde? Farmácia. Na farmácia é lá que você encontra medicamentos, ok? Cada medicamento tem várias substâncias ali que nós chamamos de ativos, né? Os fármacos que compõem um determinado medicamento. A biomedicina, olha aí, a medicina que envolve o quê? Análises químicas, que envolve conhecimentos detalhados dos organismos dos seres vivos. Daí, por isso, a biomedicina. O que existe nos organismos vivos, né? Enfermagem. A enfermagem, olha aí, a química também está presente, porque o enfermeiro tem que conhecer, olha, o metabolismo em si, o paciente, quais são os tipos de doenças, quais são as causas, quais as consequências, qual o tratamento. Então, tudo isso através da química. Por quê? Porque envolvem substâncias químicas, né? Odontologia, né? Então, o ser humano tem dente. Quer manter os dentes conservados? Sim. Então, através da química, o odontólogo ele consegue tratar os dentes das pessoas. E a medicina, olha aí, no geral, o médico, pelo quê? Ele, através da química, ele consegue medicar o paciente, consegue tratar o paciente, ou muitas vezes extrair do paciente algo que está lá fazendo mal. Daí vem as cirurgias, né? Com equipamentos, enfim. Mas sem a química, a medicina não tem como atuar. E na agricultura, hein? Você aí na agricultura, sim, com certeza você deve saber que a agricultura acontece, as plantações, as colheitas, né? A produção de alimentos, enfim. Mas para isso você muitas vezes tem que usar o fertilizante, que são substâncias químicas, né? Para ajudar a vida da planta. Você tem os defensivos agrícolas, né? Que é para poder você inibir a presença de práticas naquele meio. E, enfim, você, através da agricultura, dependendo da região, você sabe qual o tipo de alimento é mais próspero para você, digamos assim, plantar e colher, do que em determinadas outras regiões. Para isso, você deve conhecer o solo, né? E o solo é uma mistura de várias substâncias, que somente a química lhe proporciona conhecimento para que você possa desenvolver uma boa agricultura. As principais áreas em que a química divide são elas. Olha só, bioquímica, o estudo das substâncias químicas que existem no organismo vivo. Fisicoquímica é a química que, associada à física, consegue quantificar, ou seja, indicar quanto de substâncias no organismo acontece e como elas se transformam. A química analítica ajuda você a analisar vários tipos de substâncias, analisar o sangue, analisar a água, analisar, enfim. Então, você descobrir que substâncias estão presentes no determinado organismo, né? A química orgânica, olha aí, antes era aquela química presente nos organismos, hoje as substâncias que existem no organismo, por apresentar muitos carbonos, nós utilizamos conhecimento como sendo a química, que estuda os compostos de carbono, e lá no terceiro ano você vai conhecer muitas substâncias. A química inorgânica é quando a gente estuda os componentes que existem no ar, no solo, na água. Onde não existe organismo vivo, a química inorgânica está presente. E a química nuclear, vocês vão estudar sobre os átomos e vão ver que nos átomos existe o quê? Prótons e nêutrons, são partículas subatômicas, porém formando moléculas que representam as substâncias. E quando a gente estuda apenas o núcleo daqueles átomos, nós estudamos através da química nuclear. Lembrando que
o estudo da química tem vários objetivos essenciais. Ah, é? Incluindo o quê? A compreensão da matéria. Porque aqui a química busca entender a composição, a estrutura e as propriedades da matéria em nível molecular e atômico. Tá joia? A química ainda, o estudo da química, tem outros objetivos, como explicar os fenômenos naturais. A química fornece explicações para uma ampla gama de fenômenos naturais, como reações químicas, mudanças de fase e comportamento dos elementos químicos. A química ainda é responsável por quê? Pelo desenvolvimento de tecnologia. Aqui a química ela desempenha um papel central no desenvolvimento de novas tecnologias, produtos químicos, materiais e medicamentos. Com os conhecimentos de química, através de ciência, nós chegamos onde? Na sustentabilidade. Aqui, a química ela desempenha um papel crucial na busca por práticas sustentáveis na produção, envolvendo energia e envolvendo recursos naturais. Então, você aí, meu caro aluno, o que nós estamos falando aqui é sobre a história da química, a importância da química e os objetivos que a química alcança quando nós crescemos em conhecimento. Tá joia? E aí, com relação à solução de problemas ambientais, a química está presente, olha aí. Nesse caso, a química é essencial para entender e resolver problemas ambientais como a poluição da água precisa do conhecimento de química? Sim. Poluição do ar, a gestão de resíduos e a busca por fonte de energia limpa. Tudo isso envolve conhecimentos químicos. E precisa da química também na melhoria da saúde humana? Claro. Pesquisas químicas contribuem para a descoberta de medicamentos, tratamento médico e diagnósticos que melhoram a saúde humana. Desenvolvimento de materiais avançados também. A química desempenha um papel crucial na criação de materiais avançados usados em eletrônico, aeroespacial, engenharia e muito mais. E, na sequência, os processos biológicos, olha aí. A química é fundamental para a compreensão de processos biológicos envolvendo genética, bioquímica, microbiologia. Olha a importância de você aí, meu caro aluno, no primeiro ano do ensino médio, você saber que vai ter que conhecer, muito detalhe, muitos conhecimentos, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro ano do ensino médio. Não é isso, professora Sabrina? Exatamente. E agora a gente tem aqui o químico e as suas atividades, né, professor? Perfeitamente. O químico é um profissional que estuda o quê? A química, E aí, ele atua no processo de investigação, quer dizer, de conhecimentos, no desenvolvimento de processos de análise, separação, síntese de substâncias e materiais em geral, tá certo? O que nós temos para vocês é que existem diversos campos de trabalho do químico, Tanto na indústria química, aí você seria, no caso, engenheiro químico ou químico industrial. Aqui engloba a produção de ampla variedade de produtos químicos, incluindo aqui plásticos, fertilizantes, produtos farmacêuticos, produto de limpeza, tinta e revestimentos. Na área farmacêutica, o desenvolvimento de produção de medicamentos e controle de qualidade desses medicamentos e produtos farmacêuticos. E aí, onde é que o professor Almeida e Sabrina estamos? Estamos o quê? Na educação. Então, aqui, o ensino de química está em diferentes níveis, do conhecimento, em diferentes áreas. Você está agora entrando no ensino médio. Mas, futuramente, vocês vão ser igual aqui o professor Almeida e a professora Sabrina, E vão fazer, com certeza, participar de cursos de nível superior. Não é mesmo, professora Sabrina? Exatamente. E aí, esses conhecimentos que vocês vão adquirir durante essa jornada no ensino médio, eles vão ser a base, o alicerce para os conhecimentos mais aprofundados que vocês terão no ensino superior e também no dia a dia
né, para a qualidade de vida da gente. E aí fique ligado, porque já já voltaremos com as revisões, e aí vai ter uma atividade de sala para você poder mostrar que aprendeu algo nessa exposição de conteúdos de química que nós fizemos para você, tá bom? Boa sorte e voltaremos já já.